Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre o VGIA11 ou o VGIA11, né? Mais fácil de falar Vigia. Fundo imobiliário insano, cara. Os resultados que esse fundo entrega não dá para acreditar. É muita loucura, muito dividendo e com relação à oscilação das cotas, praticamente ele fica parado ali no 0 a 0. Então, como vocês já conseguem ver, tô aqui na minha conta de testes, tá? Onde eu já coloquei aqui um total de 200 cotas do VGIA11 para a gente ver quanto rendeu em um ano, quanto dividendo ele entregou e vamos ficar sabendo qual foi a real rentabilidade desse fundo, porque aqui nessa carteira teórica, como eu já fiz a batalha lá da Klabin com o MXF11, e aqui vai ficar muito claro pra gente tudo o que aconteceu com os dados reais, tá? Antes de prosseguir com o vídeo, já peço a sua inscrição e deixe nos comentários se você tem o VGIA11 na sua carteira. E fique ligado na descrição que tem aquele material bacana para quem está começando a investir ou para quem já investe, que é melhorar ainda mais a sua carteira de investimento e escolhendo os melhores ativos, tomando as melhores decisões para a sua carteira. Tem curso, tem e-book, tem tudo aí na descrição que vai te ajudar muito a melhorar nas suas tomadas de decisões. Antes da gente falar dos dados aqui da carteira, como é que ficou a rentabilidade, composição, dividendo, patrimônio e tal, vamos conhecer um pouquinho aqui do fundo imobiliário VGIA11, né? Como já aparece para vocês, é o fundo imobiliário VGIA11 Valora CRA, é um fundo que investe nas cadeias produtivas do agronegócio. Nesse momento que eu gravo, está cotado aí a R$ 9,83, dividend yield dos últimos 12 meses de 18,62%. Cara, que dividendo bruto. Descendo um pouquinho, a gente consegue ver que na cotação em um ano aqui, olhando as cotações do fundo, ele basicamente vem andando de lado, aqui na casa dos R$10 e hoje estando aqui a R$ 9,00, uma pequena desvalorização de 6,5% nos últimos 12 meses. Porém, teve um momento que ele deu uns picos aqui de mais de R$11, R$11,50, chegando até R$11,79. Então, quem comprou aqui pagou um pouquinho caro, tá? Muito cuidado com isso aí. Descendo um pouco, a gente vê que o valor patrimonial desse fundo imobiliário é de R$ 9,54. Como ele está a 9,83, ele está um pouquinho acima do que ele realmente vale. Então ele está aqui com PVP de 1,03. PVP para fundo de papel, tá? Serve para você saber se está caro ou barato. Então o VG é um fundo de papel. Ele investe em dívida, no caso aqui no segmento do agronegócio. Então tá um pouco acima de 1, está sendo vendido além do que ele realmente vale. O patrimônio dele é de 697 milhões, ele está sendo vendido, o mercado está aceitando pagar 718 milhões, como a gente vê aqui. Pelo resultado que ele entrega, eu considero que ainda vale a pena você pagar um ágio de até 1,05, ainda dá para aceitar, mas não muito também, né? Fica ligado. Nesse momento ele conta com mais de 47, quase 48 mil cotistas, uma liquidez média diária de 4.333.000, a liquidez bem alta. O último rendimento que esse fundo entregou para quem é cotista foi aí de 15 centavos, cara, uma cotação base de R$ 9,90. Muito top, cara, dividendos de 1,5% no mês. Caraca, que loucura, velho. Dentro do relatório, o que a gente tem que se atentar aqui? É um fundo que tem como principal objetivo investir em certificados de recebível do agronegócio, os famosos CRAs, né, como eu já falei. Atualmente ele fechou aí o mês de janeiro, como a gente vê aqui, é o último relatório que tem, falando do mês de janeiro, com 25 ativos, os recursos dele alocados em 25 ativos, um pouco mais de 800 milhões de reais. E os demais recursos em instrumentos de caixa. Aqui a gestão já passa para a gente que o fundo fechou com um pouco mais de 47 mil cotistas, como nós já vimos lá, que foi um crescimento de 13,6% em relação ao mês anterior, que representa 25% do número total de investidores em fiagros listados no mercado. Olha só que bacana, cara. E já anunciaram também aqui a sua quarta emissão de cotas, que foi anunciada aqui no dia 9 de fevereiro. Então o fundo vai fazer mais uma emissão, vai crescer ainda mais o patrimônio do fundo. O que a gente tem que ficar ligado aqui nesses fundos da Valora, cara, são as taxas, tá? Eles cobram taxas bem altas. Eu não tinha me atentado nisso, tá? Mas eles cobram taxa bem alta, 1,15 de taxa de gestão, uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o CDI. Então, um fundo que integra um rendimento alto desse, com uma taxa de performance dessa, é brincadeira, né? Então, a gente tem que estar ligado nessas taxas. Esse fundo teve início aqui, como a gente consegue ver, em novembro de 2021. Então, é um fundo um pouco novo. Fundo bem recente. Se a gente parar para dar uma olhada aqui na carteira dos fundos, a gente vê que todos os ativos, todos os CRAs desse fundo, os indexadores, tá tudo CDI, ele está totalmente ligado ao CDI, e aqui as taxas que acompanham esses CRIs, no caso é CDI mais 5, CDI mais 5,75, CDI mais 4, CDI mais 6,75 e por aí vai. E o que eu acho interessante, cara, esse fundo tem um patrimônio já de quase 1 bilhão e ele está muito concentrado em alguns ativos aqui, ó. Como a gente consegue ver nesse CRI aqui, ele tem uma porcentagem de 17,44% do patrimônio somente desse CRI. E no último aqui embaixo, 24% do patrimônio desse fundo está alocado nesse único CRI. Então é uma concentração muito alta. Se der algum problema, é uma concentração, é uma porcentagem do patrimônio muito grande que vai sofrer. Então pode ser um impacto um pouco relevante sim nos rendimentos do fundo. A gente tem que se atentar nisso aí
tomar cuidado com essas concentrações. Até no máximo 10% a gente vê que é um CRI com 9% do patrimônio. Tá bacana, até 10% a gente aceita. Agora 17%, o outro aqui com 24%, eu acho que é muita coisa para um único ativo na carteira desse fundo imobiliário. Então aqui a gente fala que ele já tem exposição em várias empresas com operações em 11 estados no nosso país, e a taxa média ponderada aqui do fundo, dos CRIs do fundo, tá aqui em CDI mais 5,6%, com duration de 2,2 anos. Então uma taxa bem alta, considerando que o CDI está mais de quase 14%, né? A Selic, no caso. Como falou lá em cima, o foco da gestão aqui é em CRA, então o patrimônio está 100% alocado em CRA, e tudo indexado aqui é o CDI, então o fundo é 100% CDI. E os segmentos que o fundo está mais exposto são aqui de cooperativas e distribuidoras. Como a gente consegue ver aqui, distribuidora 47,7% e cooperativa 44,6%. A maior exposição, são as maiores exposições dos CRAs da carteira desse fundo imobiliário. Bom, dito isso, dadas essas informações, vamos voltar aqui para a nossa tela inicial, vamos ver a nossa carteira com 200 cotas do VGIA11 ou o VGIA11, como é que ficou, tá? Como é que entregou o resultado, como é que ela rendeu nesse último 12 anos, como ela teria rendido no caso, né? Isso aqui é uma carteira teórica. Eu vou trazer para vocês quanto que essa carteira teria rendido todos os meses. Então aqui eu fiz uma compra de 200 cotas, vou mostrar para vocês aqui. No dia que eu fiz essa compra, tá? Que eu teria feito, né? Como aqui é uma carteira teórica, foram 200 cotas e o preço médio de fechamento do dia em 6/2/2026, tá? Eu tentei comprar aqui para receber já o dividendo também no mês 2 de 2022, no caso, né? 2022, já para começar o mês já recebendo dividendo. Comprei antes da data com. E o preço médio, o preço de fechamento do dia foi de R$ 9,97, deu um total de R$ 1.994. 200 cotas, um investimento de R$ 1.994. E como a gente consegue ver, nesse momento aqui estamos com um patrimônio de 1.966, uma pequena queda de 1,4%, perdendo nesse momento R$ 28. Então, bem pouquinho, a rentabilidade um pouco negativa. Se a gente voltar aqui para dar uma olhada aqui na rentabilidade em comparação com o CDI, Ibovespa e o IFIX, vamos colocar aqui também o IFIX, a gente consegue ver que a nossa carteira com o VGIA11, essas 200 cotas, teria batido os três com muita facilidade, batendo aí tranquilamente o Ibovespa e o IFIX, tá? Ficaram bem para trás, e o CDI tentou acompanhar ainda, porém os rendimentos ajudaram muito, porque aqui nessa carteira considera também o dividendo pago pelo ativo. A gente consegue ver que teve uma rentabilidade de 16,96%, mesmo mostrando lá que ela está 1,4% negativa. Então aqui, como a gente consegue ver, considera os dividendos. Na composição não precisa mostrar, né, que só tem um VGIA11 aqui, um 100% Fiagro. E nos dividendos, vamos para a parte mais interessante, tá? Nesses últimos 12 meses, como é que foi a questão dos dividendos? Olha só que bacana, cara. Começou já o mês lá em fevereiro, ó, em março no caso, né? Não mostrou fevereiro aqui. Começamos aqui já recebendo R$ 28, já no próximo mês 30. O dividendo mais alto que recebeu aqui foi de 34 centavos aqui no mês 8 e mês 9, e deu uma pequena queda aqui no mês 10, 11 e 12. Voltando mais um pouquinho para os 30 aqui nos primeiros meses aqui de 2023, janeiro e fevereiro. Então bem bacana, mano, bem bacana mesmo. Um ano de dividendos deu um total aí de recebido de R$ 366,06 se você tivesse 200 cotas do VGIA11 adquiridos lá em fevereiro de 2022 e estivesse segurando até hoje. Você teria recebido aqui R$ 366 e um pouco mais de R$ 30 por mês, se a gente fizer uma média aqui, um cálculo rápido. Com certeza vai dar um pouco mais de R$ 30 por mês. Poucas vezes aqui recebeu menos de 30. Foram 2 meses aqui, 3 meses que pagou menos de R$ 30. Então, bem top, mano. Que legal. Bicho, o fundo é um monstro, hein, para pagar dividendo. Eu só quero ver na hora que o rendimento, a Selic, começar a cair, o que vai acontecer com os dividendos e se o dividendo vai puxar a cotação para baixo também, se acontecer do dividendo cair, né? Porque ele está totalmente atrelado ao CDI. Se a Selic cair, vai complicar um pouco a situação desse fundo. Eu acredito que o rendimento caindo também, as cotações vão ser jogadas um pouco para baixo, pelo menos ali na casa dos R$ 9. Aí vai ser um bom momento para quem quiser entrar no fundo. Agora, eu não entraria por conta de estar mais atrelado ao CDI. Também com uma previsão de um pouco mais de um ano ainda de CDI alto, ou talvez um ano, e para começar a cair mais ou menos lá para o meado do ano que vem ainda, como eu falei no outro vídeo do VGIR11. Então, muito atento nisso. Se você comprar agora, pode crer que mais para frente pode cair esse dividendo e também a cotação cair, então fica muito ligado. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá? Bom, tá aí quanto que rendeu, quanto que você teria investido, quanto você teria recebido em dividendos. Bem bacana, cara. R$ 366 daria para você comprar aí mais umas 36 cotas desse fundo só reinvestindo os dividendos. Bom, se tem algum outro ativo que vocês querem que eu faça assim, nesse formato, algum outro fundo imobiliário ou uma ação também pode ser, deixa nos comentários aí e me ajuda a trazer aí conteúdo aqui pro canal. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis.
Fui!